Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Vanessa, as meninas já me apresentaram. Eu sou bióloga, eu sou também mestre em biotecnologia industrial e sou Product Owner na Biome Hub. E agora a gente vai dar início à terceira parte da mentoria, em que nós vamos discutir um pouco sobre a influência do microbioma oral na saúde oral e na saúde sistêmica. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o termo microbiota. A Laís já comentou anteriormente na apresentação dela, então eu não vou ficar repetindo, mas atualmente esse termo não é totalmente difundido, mas ele tem sido muito utilizado. Falando mais especificamente da microbiota oral, ela é a segunda microbiota mais diversa e complexa do nosso corpo. Isso porque, em primeiro lugar, está a microbiota intestinal, com maior diversidade de micro-organismos. Então, o pessoal que trabalha com o probiome aí sabe bem como que é essa diversidade aí, que ela é bem rica. Bom, diferente do microbioma vaginal e do intestinal, que tem um ponto de coleta, digamos assim, a cavidade oral tem vários sítios de colonização. Por exemplo, nós temos a superfície dos dentes, da gengiva, da língua, das bolsas periodontais, em caso de pacientes com periodontite, e esses sítios vão ter uma composição diferente de micro-organismos. Então, cada coleta que você realiza em um local diferente da boca, ele vai ter uma composição diferente de bactérias. E hoje em dia tem várias pesquisas saindo e hoje tem sido muito demonstrado que a microbiota oral desempenha um papel fundamental tanto na saúde oral quanto na saúde sistêmica. E que a composição e o equilíbrio são de grande importância. Então, hoje os profissionais, os pesquisadores, eles almejam que os pacientes estejam com um equilíbrio da microbiota oral para que tenha uma boa saúde geral também, não só ali na cavidade oral. Vamos ver aqui, acho que deu uma travadinha. Foi. Então, aqui a microbiota, eu trouxe uma imagem aqui de um dente, né, exemplificando aqui a microbiota oral em equilíbrio e em desequilíbrio. Deixa eu só ver aqui que está travando aqui para mim. Tá. Então, quando a microbiota oral está em equilíbrio, ela é composta por uma diversidade de micro-organismos que coexistem harmoniosamente ali na região oral. Então, essa microbiota em homeostase, ela desempenha funções essenciais para a manutenção da saúde oral e também da saúde sistêmica, porque se uma coisa não está legal, vai refletir na outra e vice-versa. E quando a microbiota oral está em equilíbrio, as bactérias benéficas, elas predominam essa microbiota, então a gente vai encontrar uma baixa proporção de bactérias patogênicas, e essas bactérias comensais, elas vão também produzir compostos anti-inflamatórios. Então, tem toda uma sinergia ali que faz com que ocorram ações benéficas na região da boca e que ajudam a gente ali a manter esse equilíbrio. Então, essas bactérias, elas vão regular o pH, elas vão estimular as respostas imunológicas, vão auxiliar na digestão de alimentos. Então, isso tudo vai trazendo benefícios na nossa cavidade oral. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver que quando a microbiota está em equilíbrio, ela tem um esmalte intacto, ela tem um biofilme em equilíbrio, ela pode ter uma baixa ou uma ausência de inflamação aqui na gengiva, e ela não tem a perda óssea, diferente do que acontece aqui quando há um desequilíbrio. Aqui, continuando falando da importância ainda do microbioma oral em relação ao metabolismo de nutrientes. Então, o metabolismo de nutrientes e a microbiota oral, ela tem uma função muito importante ali para todos os indivíduos,
porque essas bactérias, elas possuem enzimas que são especializadas e que degradam diferentes componentes da dieta. Um exemplo que eu trago para vocês, só um minuto. Um exemplo que eu trago para vocês é em relação ao nitrato. Eu acho que muitos profissionais não entraram ainda nesse assunto, então por isso que eu vou trazer aqui. Pesquisas recentes sugerem que algumas bactérias orais, consideradas benéficas, podem ter a capacidade de produzir um nitrito através do nitrato encontrado em alimentos. Quais são esses alimentos? Alimentos, folhas verdes, beterraba, elas têm nitrato e as bactérias conseguem fazer essa conversão. Então, a partir do momento que esse nitrato é convertido em nitrito ou óxido nítrico, Ai, só um pouquinho que agora faltou um fôlego aqui, gente. Espera aí só um pouquinho. Resumindo, essas bactérias orais, elas conseguem reduzir o nitrato a nitrito ou óxido nítrico, sendo que a redução do nitrato ela ocorre através de uma enzima. Então, a bactéria tem uma enzima que se chama nitrato redutase, que ela consegue fazer essa ação. E olhem só que interessante, tem estudos que demonstram que a redução do óxido nítrico está associada a distúrbios da pressão arterial, como a hipertensão. Acho que alguns de vocês já ouviram falar isso. Então, os estudos têm demonstrado que a relação direta entre as bactérias orais benéficas e a produção de nitrito e óxido nítrico pode estar regulada à regulação da pressão arterial, porque esse nitrito ele é um vasodilatador, então ele consegue fazer essa regulação. Lógico que esse assunto começou a ser estudado recentemente, então tem muito que ser estudado ainda para realmente determinar essa importância clínica. E complementando tudo isso que eu acabei de falar, saiu também um estudo em 2020, se eu não me engano, que ele foca justamente nesse estudo em que as bactérias orais que reduzem o nitrato da saliva podem prevenir doenças bucais e melhorar a saúde geral. Então, tendo esses tendo esses níveis, né, de óxido nítrico, de nitrito regulado, tem já ali estudos mostrando que há uma redução de bactérias cariogênicas e também uma redução de bactérias relacionadas à periodontite. E outra função essencial da microbiota oral em equilíbrio é a proteção contra patógenos. Então, essas bactérias benéficas da microbiota, elas ocupam espaços e elas vão competir por nutrientes com essas bactérias patogênicas. Então, isso vai prevenir a proliferação e a colonização dessas bactérias que a gente considera prejudiciais. E, além disso, em relação ao sistema imunológico, a microbiota oral estimula o sistema imune e também contribui para a defesa do organismo contra invasões dessas bactérias que são indesejadas. Aqui é só um exemplo ainda da mesma imagem da anterior, mas mostrando agora o lado em desequilíbrio. Então, quando o microbioma está em desequilíbrio, o microbioma oral, tem uma densa placa bacteriana ali nesse paciente, uma alta colonização por bactérias patogênicas, e por ter essa alta colonização por bactérias patogênicas, não tem muitas bactérias comensais e benéficas nesse indivíduo. E isso vai começar a desencadear uma série de processos inflamatórios e também alteração do pH. Então, como exemplo, tem até as bactérias cariogênicas, que são relacionadas à cárie, que elas acidificam muito o meio. Então, muitas bactérias não conseguem sobreviver ali e começam a crescer bactérias que são prejudiciais e que conseguem sobreviver com a presença desse ácido. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem o exemplo aqui do desequilíbrio oral. Acho que vocês não estão vendo minha flechinha, né?
mas tem aqui, do lado do desequilíbrio, várias bactérias com desequilíbrio oral, onde tem uma inflamação severa aqui da gengiva, e isso vai ter uma reabsorção óssea. Então, aqui tem uma inflamação nesse paciente, que vai ter uma deterioração desse tecido periodontal. Bom, agora nós vamos começar falando um pouquinho do microbioma oral e da saúde oral. E eu vou falar em relação, posteriormente, né, esses slides. Eu até trouxe vários artigos para comentar, só que eu acho que não vai dar muito tempo de discutir eles, porque a gente já está um pouquinho avançado no horário. Mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada um. Bom, inicialmente, existe a formação do biofilme em todos os casos, periodontite, halitose, cárie, e por isso que eu destaquei ele aqui em cima de todas as condições. Iniciando pela periodontite, essas bactérias periodontais, elas produzem vários fatores de virulência. E esses fatores virulentos, eles contribuem para a progressão da doença periodontal, promovendo a inflamação, a destruição dos tecidos, dos suportes dos dentes ali. Entre esses fatores de virulência está a liberação de enzimas, de toxinas e de metabólitos ácidos. E já em relação à indução da resposta inflamatória que essas bactérias ocasionam, é que elas podem ativar o sistema imunológico do hospedeiro, desencadeando uma resposta inflamatória. Então, as bactérias, elas interagem com as células do sistema imunológico localizadas nos tecidos periodontais, como os neutrófilos, os macrófagos, e estimulam a liberação desses mediadores inflamatórios, que são as citocinas, as quimiocinas. Só um minutinho. Ai, desculpa, gente, estou meio ofegante aqui, que minha barriga está meio grande. Ai, senhor. Bom, essa resposta inflamatória que gera é que vai contribuir para a destruição progressiva desses tecidos periodontais. Além disso, as bactérias periodontais, elas não agem isoladamente. Essas bactérias, elas interagem com outras espécies bacterianas presentes no biofilme dental. Isso a gente chama que é uma relação sinérgica, então fazendo aumentar a capacidade patogênica dessas espécies. Agora, falando um pouquinho dos pacientes com halitose, que é o mau hálito, eles vão possuir também um desequilíbrio da microbiota oral, e as bactérias que contribuem para a litose produzem compostos voláteis de enxofre, que é o sulfeto de hidrogênio, o metilmercaptana e o dimetilsulfeto. E isso vai dar aquele odor característico da halitose, do mau hálito. E em relação à cárie, a principal bactéria ali que a gente fala em relação à cárie é a Streptococcus mutans. Ela é considerada uma das principais bactérias ali envolvidas no processo da cárie, é considerada uma bactéria primária da cárie, e ela tem capacidade de aderir à superfície do dente e produzir ácidos através do metabolismo dela. Então, um estudo até mostrou recentemente que pacientes que têm xerostomia, que é a boca seca, muitas vezes mostram uma maior abundância de fungos e de bactérias cariogênicas produtoras de ácido, que são resistentes a essa condição, a esse ambiente ácido. Aqui tem alguns artigos que eu trouxe em relação ao microbioma oral e à saúde oral. Vou falar rapidinho de alguns deles, não vou me aprofundar muito, porque a gente já passou do horário. Mas aqui tem um artigo que ele traz, um artigo de revisão, que ele viu vários artigos e compilou os dados em relação às bactérias identificadas em pacientes saudáveis com gengivite e periodontite. E eles observaram que ficou o grupamento separado aqui em relação
Aos pacientes que têm a cavidade oral saudável, digamos assim, através das avaliações deles. Então, aqui em verdinho, o paciente saudável, em laranja com gengivite e em vermelho com periodontite. Então, deu para ver que a composição entre eles ali é distinta e por isso que separou nesse gráfico. Eles trouxeram também aqui a lista de espécies mais abundantes nesses pacientes com saúde, gengivite e periodontite. Então, caso vocês queiram ler depois, eu consigo passar o artigo para vocês. Aqui foi um artigo de revisão em relação à litose intraoral. Então, existem dois tipos de halitose, intraoral e extraoral. Eu vou falar rapidinho aqui, porque pode ter profissionais que não saibam, mas a litose intraoral é causada pela presença de determinadas espécies de bactérias na boca que produzem os compostos que eu falei anteriormente. E a litose extraoral é ocasionada por infecções do trato respiratório, por problemas gastrointestinais, pelo uso de medicamentos. Então, são ocasionadas por outros fatores que não bactérias orais. Então, aqui esse estudo também trouxe a revisão e compilou ali os dados em relação a quais tipos de bactérias estão associadas à saúde, quais estão ali relacionados à litose e periodontite, só a litose. Então, também é um artigo bem interessante. Aqui ainda é o mesmo artigo. Ele trouxe uma tabela com todos os compostos voláteis que as espécies produzem. E também na figura tem a lista de gêneros, de espécies e a relação com a concentração desses compostos voláteis. Então, isso também é bem interessante, porque através de um exame de microbioma oral, você consegue ver a presença ou não dessas espécies, a abundância relativa, e correlacionar com esses dados da literatura em relação à produção ou não desses compostos voláteis. E por último, aqui falando um pouco da cárie, também foi um artigo que quis esquematizar aqui o equilíbrio da microbiota oral. Então, tem o equilíbrio da microbiota com a presença de bactérias, fungos, vírus, e após o alto consumo e contínuo consumo de açúcar, houve um desequilíbrio dessa microbioma oral, favorecendo o crescimento ali de Streptococcus mutans, que alterou todo o pH local e, com isso, começou a fazer um desequilíbrio e quebrou a homeostase que antes existia. Então, dá para ver bem certinho aqui nessas imagens o que os autores quiseram relatar ali em relação ao desequilíbrio dessa microbiota oral em um processo cariogênico. Agora, entrando um pouquinho sobre alguns artigos que falam sobre o microbioma oral e a saúde sistêmica. Aqui nessa imagem, nós temos várias relações que os estudos já trazem ali em relação à microbiota oral e doenças sistêmicas, lembrando que a presença de bactérias orais por si só, ela não causa a doença em si, mas a doença também, e como que eu posso explicar? É que tem profissionais e pessoas que às vezes confundem, elas acham que ao achar alguma dessas bactérias que estão listadas aqui, por exemplo, em um exame, a pessoa vai ter uma diabetes, uma pancreatite ou algo do tipo. Mas não, às vezes a doença que está influenciando o microbioma oral. Então, pacientes com essa doença vão ter um microbioma oral alterado. Lógico que tem doenças sistêmicas ali que tem uma relação mais direta. Então, por exemplo, doença cardiovascular. Quando tem um microbioma oral em desequilíbrio, já tem estudos que mostram ali a presença de bactérias orais em válvulas cardíacas, enfim. Então, aqui tem alguns exemplos também, né, das doenças e das bactérias relacionadas a ela.
Aqui eu vou passar bem rapidinho, porque senão vai ficar um pouco comprido, mas também estão alguns artigos que relacionam a, a microbioma oral com a saúde sistêmica. Então, hoje tem sido bastante estudada a questão da bactéria do microbioma oral com a doença inflamatória intestinal, também em relação à doença cardiovascular, a problemas na gestação, que também já foi visto que pacientes com periodontite acabam tendo intercorrências na gestação pelo desequilíbrio oral. Aqui eu vou falar bem rapidinho, que é do artigo ali em relação à doença inflamatória intestinal, que o autor ali ele quis mostrar essa relação de como as bactérias parecem em relação ao microbioma oral e intestinal. Então, elas vão ter mecanismos de desequilíbrio, de invasão do epitélio, de desencadear uma série de processos inflamatórios. Então, ele frisa bem essa parte e traz vários links ali em relação a essa relação entre o desequilíbrio oral ali, essas bactérias patogênicas, com a doença inflamatória intestinal. E hoje já tem outros estudos mostrando a relação também da presença de bactérias orais em pacientes com câncer coloretal. Então, tem até alguns biomarcadores do câncer coloretal, que se a gente for ver, são bactérias consideradas orais, são bactérias da cavidade oral. Aqui é outro estudo mostrando aquela relação que eu disse para vocês anteriormente, que a doença em si ela pode alterar a composição do microbioma oral, e isso porque acontece várias modificações fisiológicas, bioquímicas, e isso acaba impactando a microbiota. Então, isso pode aumentar ou diminuir determinadas bactérias, e é isso que esse artigo mostra em relação a algumas espécies e alguns gêneros. Aqui ele mostra em relação a diabetes, a lúpus e artrite reumatoide, se eu não me engano. Bom, visto toda a importância sobre conhecer a microbiota oral, a Biome Hub vai lançar agora em 2023 o Oral Biome, que é um exame para analisar o microbioma oral e vem com uma forma inovadora de cuidar da saúde bucal. Bom, falando um pouco sobre o exame, ele é um exame molecular que utiliza a metodologia de sequenciamento de DNA de alto desempenho, e com esse sequenciamento nós conseguimos identificar a composição de bactérias de uma amostra oral. E agora aqui é sobre os motivos ali, como que o profissional pode utilizar o exame do oral biome ali na prática clínica. Então, o sequenciamento, ele é uma ferramenta bem inovadora, ele oferece uma visão super detalhada da composição do microbioma ali da cavidade oral, e através do exame é possível avaliar a saúde oral do paciente de forma mais precisa. Então, ele pode ser utilizado para avaliar a eficiência de tratamentos e intervenções, pode ser utilizado para ver o antes do tratamento e o após o tratamento, para ver se realmente surgiu o efeito do tratamento que o profissional propôs ali, ou se precisa ter alguma modificação para ter uma melhora do paciente. Além disso, também pode ser utilizado como prevenção e também na modulação oral. Então, com o conhecimento das espécies bacterianas presentes, é possível elaborar abordagens terapêuticas mais direcionadas para avisar e equilibrar esse microbioma oral, assim promovendo a saúde do paciente, a saúde bucal do paciente e também prevenindo as doenças. Então, o que vocês podem esperar com o resultado do Oral Biome? A Biome, ela vai entregar para vocês, com esse exame, a descrição das bactérias relacionadas às condições orais, como periodontite,
halitose, cárie, a descrição dessas bactérias, a relação dos complexos bacterianos, porque elas são separados em complexos, então, que estão mais relacionados à saúde periodontal ou à doença periodontal. Em relação à gram-positividade delas, à respiração, porque isso também influencia muito ali em relação a saber qual antibiótico vai ministrar e tudo mais. Também terá um gráfico taxonômico e a lista de todas as bactérias. Então, é a mesma coisa ali que acontece no probioma e no biofêmea, é tudo bem detalhado em relação à identificação dessas bactérias e da abundância relativa delas. E as vantagens de utilizar o Oral Biome, quem já é parceiro nosso já sabe, mas eu vou reforçar aqui porque tem alguns profissionais que estão entrando agora, é que a gente tem um prazo muito curto de entrega do laudo, que é de 12 dias úteis. O laudo é personalizado de acordo com as informações que são fornecidas no formulário, e vocês sempre vão ter um suporte durante a jornada de vocês dentro da empresa e assessoria técnica para discussão de resultados. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para dúvidas. Eu não sei se vocês já mandaram alguma coisa, mas agora a gente vai abrir a sessão das perguntas de vocês.